Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 3 de dezembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz. Quando semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos já adentrar ao capítulo 100, que tem como título Rendamos Graças. Então, livro Pão Nosso, capítulo 100, Rendamos Graças. E Emmanuel coloca para este capítulo uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E ela diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E Emmanuel diz assim: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Uma advertência para todos nós. Nós que costumeiramente reclamamos tanto das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, das perdas, das infelicidades, dos insucessos. E na maior parte do tempo deixamos de agradecer. Vários segmentos espiritualistas, e até mesmo dentro da doutrina espírita, trabalham incessantemente, incutindo na cabeça de todos nós a disposição diária da gratidão. Dar graças a Deus pela vida, por aquilo que somos e por aquilo que temos, por aquilo que a vida tem nos proporcionado. Ele fala: aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos oferece. Nem sempre os nossos dias são de acordo com aquilo que desejamos. Nem sempre os nossos dias são da maneira como desejávamos. Nem sempre os dias são aquilo que havíamos planejado. Muitas adversidades acontecem no meio do caminho, levando-nos a raciocinar o porquê que elas teriam acontecido justamente naquele momento, justamente naquele dia.
Se temos muita chuva, reclamamos. Se temos muito sol, reclamamos. Se temos muito frio, reclamamos. Se temos muito calor, reclamamos. E ele diz: bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Então, em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos do nosso dia, tudo aquilo que nos é oferecido pela espiritualidade maior, pela vida, sempre foi, é e sempre será um benefício para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso aprendizado. É necessário que aprendamos a modificar o nosso campo de visão perante tudo que nos acontece. É muito natural, muito comum do ser humano nos direcionarmos, em primeiro lugar, para aquilo que é negativo, para aquilo que é inferior. As notícias tristes, infelizes, duras muitas vezes de serem ouvidas e assistidas, são aquelas que estimulam o nosso prazer em ver, em ouvir, para sabermos qual será o fim da história. Nem sempre temos a mesma disposição, a mesma vontade, a mesma atenção para as notícias boas, agradáveis, felizes de serem vistas e de serem ouvidas. Muitas vezes, não conseguimos chegar até o fim para observar qual a lição que aquele momento feliz pudera nos trazer naquele instante. Todos nós somos assim. Infelizmente, pela nossa imperfeição e também por estarmos ainda num planeta de provas e expiações. Há uma vontade coletiva, como se diz na gíria popular, de ver o circo pegar fogo, para ver o que acontece, para ver o que sobra. É claro que isso não é uma regra, mas uma grande parte da população mundial, ainda desprovidos da luz do Evangelho do Cristo, agem e vivem desta maneira. Muitas vezes, até mesmo participando desses atos que não estão, de maneira alguma, ligados aos ensinamentos de Jesus. Talvez, se nós parássemos para aprender um pouco mais a respeito da gratidão, para aprendermos um pouco mais da graça a Deus pelo ocorrido naquele instante, todo o ambiente ao nosso redor se modificaria. Todo o ambiente espiritual, fluídico e magnético em nós mesmos seria alterado. E no treinamento diário e constante, em determinado momento, isso se tornaria algo comum nas nossas vidas.
Me lembro, na infância, que quando nos sentávamos à mesa com os nossos avós e nossos pais, não era permitido que se tocasse em um talher, em nada dos pratos que estavam sobre a mesa, antes de fazermos a nossa prece de gratidão pelo alimento e pela reunião familiar. Poderíamos dizer que são costumes que se perderam ao longo do tempo, ou então que são costumes que já não fazem mais parte da sociedade moderna. Pode até ser que o sejam, mas, quando saímos para comer, observamos as pessoas distantes umas das outras, com assuntos que nada têm a ver, com distrações, por exemplo, no celular, que separam ainda mais as pessoas que estão ali juntas. E gradativamente, sem que possamos perceber, não rendemos graça e não damos gratidão por aquele momento e pelo alimento, pelo prazer do passeio ou pela possibilidade de passear. Essa lição, ela vem bem neste instante em que nós adentramos o mês do Natal. E é justamente naquela noite de Natal, quando nós nos lembramos de Jesus de uma maneira muito mais frequente e mais profunda, é que vamos agradecer por tudo que vivenciamos no ano, por tudo que conquistamos e pelas vitórias que obtivemos. E muitas vezes nos esquecemos de agradecer até mesmo pelos momentos difíceis, como eu disse lá no início, pela dor e pelo sofrimento, porque também foram eles que nos trouxeram até este momento, que nos trouxeram até este dia. Pois a vida não é feita somente de alegrias e de vitórias, é também de tristezas e derrotas, mas todo este conjunto de situações nos oferecem a oportunidade de crescer, a oportunidade de sermos melhores. E Emmanuel continua: roguemos à providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Olhos para ver a beleza do nosso planeta. Fico imaginando, se um planeta de provas e expiações é assim tão lindo, o que dizer de um mundo de regeneração? O que dizer de um mundo ainda superior, celeste, divino? E muitas vezes não damos a devida importância, não fazemos a devida reverência de agradecimento. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o fator divino. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E é uma grande verdade. Muitas vezes, as tristezas, as derrotas, os momentos difíceis da nossa vida acabam sendo produzidos por nós mesmos, pela nossa cegueira, pela nossa falta de vontade de ouvir de uma maneira mais ampla
e de observar de uma maneira mais profunda tudo aquilo que a espiritualidade divina nos oferece. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Então, todas as vezes que queremos alguma coisa, que desejamos alguma coisa, que fervorosamente solicitamos alguma coisa, que nos preparemos adequadamente para isso. E caso sejamos merecedores do recebimento, que façamos jus ao favor que nos foi concedido. E façamos daquele favor um benefício de engrandecimento de nós mesmos e daqueles que estão próximos de nós. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Não nos espantem as dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nós já passamos por tantos. Olhemos para nós. Quantas dificuldades e quantos imprevistos já passaram em nossa vida e simplesmente passaram. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Nem sempre. Às vezes pedimos uma torta de morango e recebemos apenas um bolo de fubá. Que saibamos nos utilizar do bolo de fubá, agradecendo a divina providência de nos ter oferecido e façamos bom proveito dele, com alegria e com satisfação. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. É o bolo de fubá. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Era aquilo que eu menos queria, mas é aquilo que a providência divina achou por bem me oferecer naquele instante. Então, repetindo, que eu faça muito bom proveito do bolo de fubá. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Olha o exemplo que Emmanuel dá. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Então, para que eu possa me salvar, muitas vezes eu preciso mesmo de dificuldades e de imprevistos. Muitas vezes eu preciso mesmo, simplesmente do bolo de fubá. E ele termina: rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, renda graças a todos os instantes da sua vida, em todos os dias da sua vida. Seja grato por tudo que você é e que você tem. Rendamos graças, pois,
por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fica aí o nosso singelo estudo da tarde de hoje, capítulo 100 do livro Pão Nosso, Rendamos Graças. Aproveito para convidá-lo, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a você um bom final de domingo, muita alegria, muita saúde, muita paz, e que, a partir de hoje mesmo, não amanhã, a partir de hoje mesmo, nós comecemos a nos habituar a render graças a Deus por tudo. Que nos habituemos ao ato de gratidão em todos os instantes da vida e em todos os instantes dos nossos dias. Uma boa noite a todos e que o Divino Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até domingo.